a gravar. Pronto. Vamos dar início agora, tá bom? Cadê Yasmin? Tudo bom, Yasmin? Pronto. Olá. Good, good, né? Muito bem. Vamos dar início. Deixa eu pegar aqui meus livros aqui. Deixa eu ver o que foi mais olhando da última vez aqui. Pronto. Meu povo, página 218. 218 fala sobre o quê? Posição de um ponto em relação à circunferência. Pronto. Muito bem. Deixa eu fazer umas perguntas meio boba para vocês, gente. Antes de a gente começar, é referente a um conteúdo, mas deixa eu só saber se vocês têm noção de algo. O que quer dizer o quê, gente? Maior. Muito bem, muito bem. E esse? Menor, né? Muito bem. Então tá tranquilo. Pergunta, gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Você concorda que o raio tem a mesma medida da distância do centro da circunferência até a sua borda? Sim? Sim. Muito bem. Muito bem. Sim, sim. Que? Como é, Yasmin? Vamos lá. Eu perguntei se o raio tem a mesma medida da distância do centro até encostar em uma das bordas da circunferência. Foi isso que eu perguntei. Viu? Pronto. Então vamos assim, ó. Meu povo, imagine, imagine, imagine um raio igual a 4 centímetros e, e um ponto, que eu não sei se se ele está dentro da circunferência ou fora, e o ponto, gente, está a 3 centímetros do centro da circunferência. Eu posso afirmar, eu posso afirmar que esse ponto, você acha que esse ponto está onde, gente? Dentro ou fora da circunferência? Raio, Yasmin, é o raio. Ok, ok. É o raio, tá bom? É o raio. Então, o raio, se o raio for 4 e o ponto for 3 centímetros, 3, o ponto for 3 centímetros do centro, isso quer dizer, logicamente, o quê? Que o ponto está dentro da circunferência. Professor, não entendi. Vamos explicar aqui, né, gente?
Ó, o Professor, vai centro, ser tipo, primeiro esse ponto aqui, O ao A, que é da página 218, né? Primeiro círculo. esse, Eu tava imaginando isso, por isso que eu falei certo. pronto. Ó, então, gente, o ponto, o ponto, ele pode estar o quê? Aqui é o centro, viu? Ó, O botar professor o não tá centro apresentando tela, viu? no. Não. E agora? Agora sim. Se, muito bem. Sim. Pronto. Ó. Então, gente, ó, tá aqui o centro, ó, vou botar esse pontozinho aqui. Aí, veja esse ponto aqui, ó. E veja esse daqui e esse daqui, ó. Ok? Então, se... Caiu de novo, Então, professor. hã? Caiu de novo. Pelo menos pra mim caiu. Pra mim Ok. também. Então, se... Agora deu certo? Sim. Muito bem. Então, gente, vejamos isso aqui, ó. Quero que você dê uma olhadinha aqui. Ó. Quero que você dê uma olhada nesses três aí, ó. Ok? Professor, o que quer dizer isso aí? Aqui, gente, eu quero que vocês observem. Eu quero que vocês observem aqui que aqui o raio, ele é o quê? Maior do que... O raio é maior do que a distância, né, ó? O raio é maior do que a distância. Como assim, professor? Estão falando do ponto, ó. É, O ponto gente, interno que tá dentro aí. eu vou chamar esse de A, esse de B e esse de C. Muito bem, ó. Eu percebo que o raio aqui, gente, é maior do que quem? Do que a distância, né, ó? Não é isso, ó? Essa distância aqui, ó. Não Sim. é menor do que o raio? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né, gente? B é menor que o raio? Ou que o A? Não, maior. Ah, sim. Porque se Tu não fosse disse até a borda aí da circunferência, ela seria o raio, né? E não o ponto interno. isso. Já aqui, ó. Já aqui, ó, o raio, na letra B, viu, ó? É igual à distância. O raio é igual à distância. E já nessa outra, o raio é o que, gente? O raio é Menor menor do que a que a distância. distância. Então é muito simples, gente. Se você entendeu esse desenho aqui, esse desenho maravilhoso aqui, você vai entender agora. Não ficou Se tão eu ruim, não, disser, professor, deu pra entender. se eu disser que o raio é, é igual é igual à distância, eu estou falando de qual ponto? B. B, Gente, vocês estão falando baixo ou aqui está saindo baixo? acho Vai que ele escutando? tá saindo baixo. Ó, se o raio for igual à distância, isso aí vai ser um ponto o quê? Um ponto B. pertencente Ah, a tá. quem, gente? Gente, página 218, viu, gente? A circunferência, né? No que? Aqui, ó, ponto Isso. pertencente à circunferência. Pertencente à circunferência. Ok? Então, a letra B, gente,
O A também, Ó, né? oi? O A também é pertencente, né? Não, o A é interno. Ele é o O A ponto é interno à interno. circunferência. Isso. Gente, perceba que o A, B e C que eu fiz aí é referente ao item A, ao item B e ao item C. Vocês perceberam? Sim. Pronto, ok? Então, letra A. O raio é maior do que a distância. Imagina a prova assim, gente. Imagina a prova. Por quem vem só o verdadeiro ou falso. Um exemplo, viu? Se o raio for igual à distância, tu vai dizer o quê? Que é um ponto o quê, gente? É pertencente à circunferência. Se o raio for menor, Ponto interno à Interno. circunferência. menor é o que é mesmo? Interno. Ponto interno à O raio circunferência. menor é o quê, gente? Não é interno, não? O raio menor, gente. Ai, fiquei confusa. O raio menor do que a distância. Ah, tá. Ah, tá. O que é? É que eu entendi agora. É porque o professor tá falando que o raio, ele é menor do que a distância, né? Assim, Sim, se do ele for lado menor do que externo. se o raio for menor do que a distância, ele é chamado de quê? Fala aí pra mim, Carol. Fala pra mim. Que é o ponto interno à circunferência. Calma, Gente, olha professor. ali a letra C, da página 218, letra C. Ah, tá. Ponto externo à circunferência. Ó, legal, né? Aham. Letra A, interno. Interno quando? Interno quando, Yasmin? Interno quando a distância do ponto ao centro da circunferência é menor que o raio. Eu tô vendo, tá? Exato, quando a distância for menor do que Então A é interno, não é não? o A é interno, o A. Naquela hora que eu tava perguntando era a letra C. Ah! Ah, tá. Não, e eu Nossa, achando que era o A. ó, a gente tava pensando que era o A. Eu Foi, eu fiquei percebi. confusa. Gente, olha aí. Aí no livro tem dizendo assim, ó, presta atenção. Menor que o raio. Menor que o raio. Existem duas maneiras de você falar a mesma coisa, não é verdade? Nossa, professor, você tá Ó, piada agora. É verdade mesmo. gente, se eu tô dizendo que é menor que o raio, lógico que o raio vai ser maior do que ele, né não? Sim, viu? Vocês perceberam, gente? Vocês estão se enganando na palavra. Se ele tá É dizendo que é porque eu tava me menor, confundindo com o C, entendeu? O externo. eu entendi. Se ele tá dizendo que é maior, professor, porque o senhor colocou aqui maior. Sim, é verdade. Ó, olha, o raio é maior Eu do que gosto de D. fazer essas pegadinhas, né? Não, gente. O raio é maior que D. Aí diz assim, ó. Aí aqui, ó, é menor que o raio. Oxe, não é a mesma coisa, gente. Se o raio é maior do que a distância, então quer dizer que a distância é menor que quem? E o raio. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não, gente. É. Vamos lá, ó. Nossa, às vezes eu fico cansada com coisa tão pequena. Ó, letra C. Letra C diz assim, ó. Ponto externo à circunferência quando a distância do centro ao ponto é maior, pronto, é maior do que o raio. Se ele está dizendo que é maior que o raio, isso significa que o raio é menor do que quem, gente? Do que a distância. Que é a distância. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou querendo dizer? É a mesma Sim. coisa. Só que vocês levaram a Tô. palavra maior e menor muito a sério. Existem Ou duas é coisas porque, que você tipo, diz, sei lá, porque você repetiu muito aí com. ok? É que foi muito no automático. Foi. Muito às vezes acontece isso.
Gente, é, anote isso aí, por favor, viu? Anotaram já? Do que o professor falou, o professor ainda vai falar. Não, isso aí que tá vocês estão vendo aí. Já anotaram? Já desenhei Já? aqui. Uhum. Pronto. Muito bem, muito bem. Ó, cadê? Pronto. Gente, o que quer dizer esse número aí? Pi, Pia, pia, pia. Ok. Ele tem valor próprio? Não, depende, ele é adaptado. Ele tem valor o quê? Aproximado, não é isso? É, isso, porque também ia ser muito extenso. Pronto. Ok. Tem um aluno que me perguntou sobre isso aqui, ó, que veio no meu nome. isso é uma piada. Não, é porque teve um aluno que me perguntou sobre isso aí, Pimentel. Ah, é verdade. né? Teve um aluno que me perguntou, professor, que nome é esse aí? Né? Pimentel, né? É, lembrando, gente, que o pi, ele é aproximadamente, ele não é exato, né? Ele é um número, Tirar uma dízima. na verdade, ele não é a dízima, viu, gente? Não, professor. Não, ele não é a dízima. Vala, professor. Pensei que era. Tô dizendo, não Também é. achei. Para ser uma dízima, Carol, para ser uma dízima, toda dízima é possível transformar em fração. Vala, professor, é verdade. Toda É dízima dá mesmo. para transformar em fração. E o pi, professor, dá para transformar em fração? Não, No, 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 no. Vala. E o que que ele é, professor? Ele é um número irracional. Ok? Ele é um número irracional. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele não tem uma ordem, ele não tem um padrão, diferente da dízima. Ok? Eu estou falando aqui dízima, mas será que o pessoal sabe o que é dízima, gente? Todos sabem o que é dízima? sim. Tem até dois tipos, né? A simples e a comum, né? A composta e a simples. Composta e simples. Pronto. Né? Ele não é uma dízima, viu, gente? Fiquem cientes disso. Ok? Ele é um número irracional. Ou seja, ele não tem fim também e ele não é possível transformar ele em fração. Ok? Ele pertence aos conjuntos, ele pertence ao conjunto reais, mas não pertence ao conjunto. Que conjunto é esse, gente? Que conjunto é esse? Aí eu te pergunto, vixe, Ai, professor, tô vixe, ruim decorar nome aí. olha. Você sabe que é um número natural, não sabe, gente? Sim, Sabe que é um número inteiro? sim, Pode também. dizer, É gente. que não tem vírgula, né? Em parte é. Gente, eu não estou testando vocês, viu? A gente está praticando mesmo. Você consegue me dizer um número que é inteiro, mas não é natural? Ele é um número Não, pera. O número inteiro. Irracional? Oi? O pi é um número irracional? Irracional, isso, o pi é. Você consegue me dizer um número que é inteiro, mas no natural?
Só se souber. Se não souber, pode dizer assim, não, professor, sai não. Inteiro e não é natural? Inteiro, mas não é natural. Cadê a Carol? Caiu a internet dela? E aí, Carol? Calma, professor, Não. tô anotando também aqui no caderno. Peraí. Pronto, gente. Número natural, número inteiro. Ó, número natural são todos os números que positivos que não contêm a vírgula. Os números inteiros são o quê? Números inteiros são todos positivos e negativos, ok? Quando eu falei o número inteiro que não é natural, poderia ser o quê? Poderia ser esse, Menos ó. um? É. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Entendeu? Os números naturais, eles estão contido o inteiro? Não, todo número natural, ele é inteiro, né? Mas nem todo mundo, Isso. nem todo número inteiro é natural. Muito bem, muito bem. Ok? Eu me confundo nesses negócios. Não se confunda. Tá bom? Então, vamos lá. Meu povo, página 219, questão número 7. Vamos fazer ela aí, ó. Let's go aí, ó. Questão número 7. Um ponto Professor, pertencente. Oi? o professor passou a atividade a aula passada? Não, não, não é agora. Tá. Um ponto pertencente à circunferência tem sua distância ao centro igual a 32 centímetros. Qual o valor do raio e do diâmetro dessa circunferência? Muito fácil, gente. Agora, atenção no que eu falei aí, ó. O que é muito fácil. Eu não vou nem dizer. Mas, gente, não precisa nem olhar, não, viu, gente? Precisa procurar a resposta. Não. Tem gente que pergunta coisa. Ô, professor, o Diga 32 já lá. é o raio. Oi? 32 já é o raio. Você percebeu isso? Uhum. Não, não sei, Legal, tô né? perguntando. Aí se for no caso de diâmetro é 64, né? Isso. Pronto, gente. Gente, eu só passo coisa fácil pra você. Aí você fica. Não, é difícil. É Graças nada. a Deus. Né? Ó. Então, gente, ó. Questão 7. Diz assim, ó. Yasmin, pode ler pra mim, Yasmin? Qual, professor? A 7. Tá. Um ponto pertencente à circunferência tem sua distância ao centro igual a 32 centímetros. Qual o valor do raio e do diâmetro dessa circunferência? Olha aí, Yasmin. Ele fez algo muito interessante que ele falou aí, ó. Ele disse assim, ó. Um ponto pertencente à circunferência. Ah, danado. O que que ele quis dizer com isso? Quando ele falou pertencente, ele está dizendo o quê? Que o raio é igual ao que, Yasmin? O senhor está perguntando o número? Ó, presta atenção. Presta atenção. Ele disse que é pertencente à circunferência. Se ele é pertencente à circunferência, quer dizer que o raio é igual à distância. E ele disse que a distância é igual a quanto? A 32 centímetros. Olha, ele disse Então que é podemos dizer 32 que isso é o raio. centímetros. Isso quer dizer que o Então, raio é quanto? 16? 32. Yasmin, a mesma distância, Yasmin. Ah, tá. Mesma distância quer dizer o quê, Yasmin? O mesmo valor. Deu para entender, Yasmin? O raio, Deu, só que a cada questão eu me confundo mais. ó, o raio é igual a 32.
Se o raio é igual a 32, isso significa que o diâmetro... O que é diâmetro mesmo, Yasmin? É a reta que corta o... Ai, meu Deus. A circunferência? Pode 2 ser. vezes o raio. O diâmetro é 2 vezes o valor do raio, ok? 2 vezes o valor do raio. Se o raio é 32, logo o diâmetro é quanto? 64. 84. Olha, como é fácil aí, gente. Ok? Meu povo, 8 e 9 aí, prof. Posso ler? Pode. Tá. Se a distância entre os centros na circunferência e um ponto externo a ela é igual a 7 centímetros, qual o maior valor possível que o raio pode assumir? E não me pergunte não, viu, professor, que eu não sei não. Falei nada. Podem fazer aí, viu, gente? Fiquei confusa agora nessa questão. Entendi só a metade. Já eu explico. Que isso, Yasmin? É 8 e a questão 9, viu? Professor, ele não quer número, né? Tipo, dá 8. Percebeu, né? A 8 é verdade. É, eu percebi agora. A 9 também não quer valor, né, professor? Só o do raio. Já tá explícito. Gente, não é exatamente um valor assim específico. É uma demonstração do raio, se ele é maior, se ele é menor. Ah, como na 8, né? Isso. Acabei. Ok. Vou já fazer aí. Eu quero que vocês dêem uma olhada aí na questão número 8. Número 8.
Leia para mim de novo aí, Carol. Se a distância entre o centro de uma circunferência e um ponto externo a ela é igual a 7 centímetros, qual o maior valor possível que o raio pode possuir? Pronto. Ó, pronto. Yasmin, diz assim, ó. Como a Carol leu agora de novo, ó. Deixa o Roberto saiu. Tem alguma coisa na internet. Gente, diz assim, ó. É, R, o R, gente. Se a distância entre o centro de uma circunferência e o ponto externo é de 7 centímetros, qual o maior valor possível que o raio pode assumir? Pronto. Gente, esse ponto é interno ou externo? Esse ponto que ele falou é interno ou externo? Externo. Oi? Externo, né, não? A 8 Externo. Quando ele for externo, quer dizer o quê, gente? Que o raio é o quê? menor que o ponto, a distância. Isso. Com outras palavras, que diz isso aqui, ó. Mais ou menos isso, Yasmin. Muito bem, Yasmin. Ó, ele pode ser o quê? O raio, ele tem que ser o quê? Menor do que 7. No máximo, até o 6, Yasmin. Eu entendi o que tu quis dizer, ok? Mas o correto não é simplesmente o 6. Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, o R é menor do que o 7. Mas eu entendi o que tu colocou, hein? Então, nesse caso, não tem como você colocar um valor absoluto? Não. Isso que eu falei para vocês, ó. R menor do que 7 centímetros, tá bom? Porque não tem possibilidade do ponto ser externo e ele ser 8 centímetros, né? Não, não tem. Eu pensei assim, professor, porque ele disse o maior valor possível. Já que tem que ser menor, aí eu pensei assim. Entendi. Ok? Eu coloquei R menor do que 7. Exatamente isso aí, viu, gente? R menor que 7. Ok? Tranquilos? Ok. 9. Observe o desenho da circunferência abaixo e responda. Sendo que o raio da circunferência é igual a 12. Tranquilo essa, gente? Sim. Ó, muito bem, muito bem. Qual o valor de OR? Qual o valor de OR? OR é o quê? Menor que o raio. Isso, Yasmin. Yasmin não. Carol, não foi? Pronto, ó. Sim. Deu para entender? Deu. Ok. O raio é quanto? O raio? 12. Na questão está dizendo que é 12. OP é quanto? OP. Qual é o tamanho do OP aí, gente? Ele é igual ao raio. No caso, 12. 12. Muito bem, a Yasmin tá antenada aí, ó. E OJ, Ele é maior que 12, que é o raio. maior. Muito bem. Ok?
Eu escrevi de duas formas. O raio é maior que a distância, o raio igual à distância, e o raio menor do que a distância. Aí eu escrevi também com um valor. Pronto, para não confundir mais, né, do que eu fiz no começo. É, exatamente. Pronto, muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos dar continuidade. Professor legal foi eu que mandei quando na aula de quarta-feira, né, na semana passada, eu mandei primeiro a explicação que eu fiz no caderno, depois eu mandei a atividade, porque eu esqueci. Tu assistiu, Carol, então? Eu assisti. Pronto, tu assistiu a aula gravada, não foi? Foi, falta só de produto textual, duas aulas. Pronto. Não pergunta nada, professor, que eu não lembro muita coisa, não, que eu assisti de noite, no mesmo dia. Ixi. Gente, a Ah, eu frequência fiz aí, o viu? curso logo à noite, aí eu aproveitei e assisti. Certo. Beleza. Pronto, deixa eu ver aqui, Yasmin. Sim, sim. Isso, yes. Ok. Meu povo, estou saindo aqui. Ok, um abraço a todos aí. Até a próxima. Se cuidem. Urewa uchiha sosuke.
Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, tia. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Hoje já chegamos ao dia 12 de agosto, meio da semana já, né? Pertinho já do fim de semana. Eu espero que todo mundo esteja bem e vamos dar início à nossa aula, certo? Vamos lá, né? Peguem a gramática de vocês, por favor. Página 102. Página 102 da gramática. Não, gente, desculpa. Página 100. Página 100. Vamos lá. Para encerrar o capítulo aí da gramática, capítulo 6, né? Nós temos a página 100, 101 e 102. E nós vamos encerrar agora, tá bom? Juntos. Vamos encerrar esse capítulo da gramática para que a gente possa continuar, né? Com o que nós iniciamos ontem, que foi o capítulo do livro. Tia, já Certo? vai acabar, né? O livro. Tá bem pertinho, Carol. Coisa Porque, boa. pois é. Mas ainda vai A cara de tristeza da tia. Mas vai continuar tendo aula, né? Igual. É porque assim, É triste. porque o livro de vocês é para durar o ano inteiro, né? Foi como durou ano passado, até o fim do ano. Por quê? Porque quando a gente está em aula presencial, tem muitas coisas, né? Em jogo, por exemplo, tem aí o mês junino, que é o quê? O mês de quadrilha. Então, vocês passam tempo ensaiando para quadrilha. Tem o 7 de setembro, que vocês passam muito tempo ensaiando para o 7 de setembro, né? Tem várias e várias comemorações. Tem a comemoração Ai, da tia. Por isso que o livro tá acabando ligeiro, né? Tipo, de todas as matérias. Até tipo, o história já acabou. Isso, Carol, porque como a gente está aqui, tem aula todo dia, tipo, não tem interrupção de ninguém conversando, né? Que é diferente da sala de aula. Na sala de aula, uma pessoa conversa, a outra conversa. A gente tem que parar a aula para chamar atenção, às vezes, um pede para ir no banheiro. Tem todas essas interrupções que aqui na aula virtual não tem, né? Como eu estava dizendo, tem a feira cultural, que a gente também se reúne para por exemplo, quando é feira cultural, a gente se reúne para, né, para falar da feira cultural, por exemplo, ano passado eu fiquei com o sexto ano, então nas minhas aulas com o sexto ano, uma aula, eu dava minha aula normal, na outra aula era para a gente preparar, né, as apresentações da feira cultural, tanto a parte artística quanto a parte da apresentação de trabalho, e tudo isso leva tempo. E aqui virtualmente, gente, a gente não tem isso, né? A gente tem aula todo dia, não tem interrupção, não tem nada. A aula é só aula, né? Direto. E por isso que os livros de todo mundo está acabando, né? Como vocês mesmo disseram. Verdade, Carol. Bastante falta, né? Vamos lá, né? Então, gente, iniciar. É porque, tipo, a gente tinha um entretenimento, né, na escola. Não era só livro, estudar conteúdo, né? Verdade, né? Tipo, por exemplo, a Páscoa. Quando a gente ia preparar uma apresentação de Páscoa, vocês não estavam estudando seu conteúdo, mas é importante por quê? Por conta de lembrar da data, né? Tem o trabalho em equipe. Isso também, óbvio que estudar com o livro, conteúdo, é muito importante.
Mas essas datas aí também são muito importantes. Trabalha muita coisa, trabalha a criatividade, né? Então, isso são coisas importantes que, infelizmente, virtualmente a gente não tem, né, gente? Passa É data, verdade. E a vai gente sai data. muito da bolha, né? Tipo, só do conteúdo de livro. Exatamente, é muito bom. E, infelizmente, a gente não está tendo isso. Para vocês terem uma ideia, nós estamos em agosto, né? Tem conteúdo que eu dei foi no nono ano, foi no nono ano. E o conteúdo que eu dei agora em agosto, ano passado, né, que eu tenho tudo anotado, eu dei o conteúdo em outubro, né? O conteúdo que ano passado foi dado em outubro, esse ano já foi dado em agosto, né? Então é muito complicado, né? Todo jeito é complicado, mas vamos aí ver o que a gente vai fazer, né? E a única coisa positiva que a gente vai ter quando terminar tudo assim de conteúdo, a gente vai poder revisar para aprimorar mais o conhecimento sobre o conteúdo. Exatamente isso, Carol. Essa é a minha ideia, né? Quando a gente terminar tudo, né, os 2 capítulos que faltam, a gente vai voltar, né? Revisar conteúdos desse ano, né? Revisar conteúdos passados também, é muito importante. E o lado positivo vai ser esse, né? De nós podermos revisar tudo que a gente já viu, né? Mas eu espero que em breve a gente já esteja juntos, né? Novamente. Vamos aguardar aí essa vacina, né? Vamos lá, né, gente? Sem mais delongas, vamos começar. Essas páginas que faltam aí da gramática, a gente vai fazer agora, tá certo? Vocês vão tentar resolver aí pelo chat ou pelo microfone. Tanto faz, mas a gente vai tentar resolver juntos, certo, gente? Quem é que pode iniciar aí a leitura da quarta questão na página 100? Eu posso, tia? Pode sim. Na questão anterior, você pôde ver dois usos diferentes dos porquês. Um para perguntas e outro para respostas. No primeiro caso, temos a junção da preposição com o pronome interrogativo que, nesse emprego, o sentido é por qual motivo, por qual razão. Já no segundo caso, temos porquê, uma conjunção que indica causa, explicação ou finalidade. Outro caso interessante é o porquê resultado da junção da preposição por e do pronome relativo que. Nesse caso, esse termo tem o sentido de pelo qual. Com base nessas informações, complete as orações abaixo com porquê ou porquê e em seguida justifique sua resposta. Alternativa A. Qual o motivo por que você brigou comigo? E aí, gente? O que é que ele está dizendo para vocês? Que na aula passada nós vimos 2 tipos de porquê, né? O porquê separado, sem acento, que é aquele porquê usado no início de pergunta, ou usado no sentido de por qual motivo, por qual razão. E o segundo porquê é o porquê junto sem acento, que é o porquê usado para dar explicações, para dar resposta. Aí o que é que ele explica aí para vocês? Que no primeiro, né, ele juntou aí, o primeiro porquê, ele juntou o por, a preposição por, e o pronome que, né, que é o porquê separado. O por é uma preposição e o que é um pronome. Já o porquê junto, né, sem acento, a gente chama, a classe gramatical dele é conjunção. O porquê junto é uma conjunção. Aí é isso que vocês vão dizer aí nessa questão, né? Na A, certo? Que é onde a Carol leu, tem o porquê. O porquê que vocês estão vendo aí é separado e sem acento. Aí vocês vão classificar, certo? E aí, gente? É uma conjunção? É a junção da preposição com pronome? Exatamente. Nesse caso, pode ser substituído pelo qual. Muito bem, Carol. E a classe gramatical? Vocês sabem? Vocês vão dizer a classe gramatical das duas palavras, do por e do que. E aí? Me digam aí, ó. Qual o motivo, por que você brigou comigo? A Carol já deu a primeira resposta, né? Pode ser substituído, sim, pelo qual. Agora falta a gente dizer a classificação gramatical, né? Por preposição, né?
e o quê? Pronome. Então, vocês vão colocar isso na questão, tá bom? Preposição, né? Que é o por, mais o pronome, certo? E pode ser substituído pelo qual, tá bom? Como a Carol colocou aí, né? Muito bem, bem colocado, né? De forma correta. É isso que vocês têm que responder, tá? Nessa questão. Aí na B, pode ler, Carol. Fiquei doente porque tomei banho de chuva. E aí, nesse caso, o porquê, né? É junto, sem acento. Nesse caso, qual a classificação desse pronome? Ou dessa palavra? Na verdade, não é um pronome. Qual a classificação dessa palavra, desse porquê? Né? A gente viu que o por é preposição e o que é pronome, separadamente. Mas esse porquê, né, é uma palavra só. E aí? Qual a classificação gramatical? Quem sabe? Hum? É uma conjunção É uma conjunção. Então, que na indica letra causa. exatamente, né? Causa, explicação, motivo, né? Tudo isso. Então, na B, vocês vão colocar. Por quê? Conjunção, né? Uma conjunção explicativa.